Olá, turminha! Hoje nós retomamos nossa matéria de ciências e iremos trabalhar ainda as transformações da matéria. Só que hoje nós iremos observar a questão das transformações da matéria no processo químico e no processo físico da matéria. Então, você acha que quando nós passamos por um processo de transformação da matéria, seu estado físico e químico, ele vai ter alterações? Então vamos lá. Prestar atenção agora aqui nos slides para que vocês possam entender tudo bem direitinho. Iniciei com uma situação bem simples que está dentro do cotidiano de vocês, certo? E que se vocês pararem para observar, vocês vão começar a conseguir entender um pouco sobre essas transformações da matéria. Qual é o estado físico da luz? Você já parou para se perguntar? Pois bem, a luz, assim como o som e o fogo, não podem ocupar um lugar na escala da classificação dos estados físicos da matéria. Luz é energia e por isso não se encaixa em nenhum estado físico, nem sólido, nem líquido e nem gasoso. Para um material ser classificado como sólido, líquido ou gasoso, ele precisa, em primeiro lugar, constituir-se como uma matéria. Então, hoje sabemos que a luz é uma forma de energia radiante que se propaga na forma de ondas eletromagnéticas, entre as quais podemos destacar como exemplos as ondas de rádio, de TV, de micro-ondas, raios X, raios gama, infravermelhos, ultravioletas e a luz visível. A luz que enxergamos é causa da sua própria frequência. Nossa visão não consegue assimilar todos os tipos de luz, como nos casos da radiação infravermelha e da ultravioleta. A luz invisível é responsável pela nossa capacidade de ver objetos. Então, podemos dizer que a luz não é uma matéria, porque ela não ocupa lugar no espaço. Nós podemos vê-la por conta da frequência que a nossa visão emite diante daquilo. Mas sabemos que não podemos não encontrar luz em nenhum dos seus estados, nem sólido, nem líquido, nem gasoso, porque ela não ocupa lugar no espaço, né? Aí vamos lá. Transformações da matéria. As transformações, elas não param. Elas estão presentes no nosso dia a dia e principalmente nos alimentos. As condições a qual estamos expostas é o que determina a sua transformação. Então, o meio em que ela está é o que vai fazer com que aquela matéria se transforme. E aí, se a gente parar para pensar, que condições são essas? Será que em dias mais quentes, algumas matérias vão ter algum tipo de reação? Em dias mais frios, será que aquela matéria vai ter algum tipo de reação? Vai mudar a sua condição, né? Sua condição química e física? Então vamos lá. Eu trouxe aqui um alimento que é do cotidiano de vocês, né? Quase toda a população consome esse alimento todos os dias. Então, transformação dos alimentos através da umidade, pela umidade. Então, em períodos mais frios, alguns alimentos sofrem por conta dessa umidade. Ou então, quando eles são expostos a lugares úmidos, né, que geralmente ficam molhados, e esse alimento entra em contato com aquela umidade, ele pode mudar o seu aspecto e pode também mudar seu cheiro, seu gosto. Então vamos lá observar. O que aconteceu com os pães? A mãe de Lucas, ao servir o café da manhã, percebeu algo estranho nos pães que havia comprado. Alguns que estavam no armário estavam com um bom cheiro e coloração perfeita. Outros que haviam deixado próximo à pia da cozinha estavam com aspecto diferente. A pia, a gente pode dizer que sempre tem resquícios de água ao redor da pia. Então, um ambiente úmido, né? Lucas ficou impressionado com a aparência dos pães e perguntou para sua mãe: o que será que aconteceu com esses pães?
Então, possivelmente e visivelmente, a aparência dos pães estavam diferente. Tudo por conta de uma simples umidade. Então, você deve estar se perguntando como um alimento industrializado como o pão pode se transformar. Pois bem, vamos lá. Vamos agora investigar. Como podemos avaliar, essa umidade é um fator importante para a transformação dos pães? E aí, vocês acham que são? Né? Se a gente parar para pensar, ele percebeu que havia uma diferença entre um pão e outro, só em olhar. Quais fatores podem ter contribuído para provocar essas transformações? Né? O ambiente molhado lá contribuiu para que houvesse a mudança daquele pão? Vocês terão alguns minutos para pensar e responder a essas perguntas. Eu espero que vocês agora fiquem pensando nisso, porque nós precisamos parar e pensar. Se eu pegar um prato e colocar o pão nesse prato e derramar algumas gotas de água ali, e no outro prato, um prato vazio, sem água nenhuma, limpinho, eu vou observar que diferença entre um pão e o outro, né? A textura vai estar a mesma? O aspecto vai estar o mesmo? Será que quando eu colocar na boca vai estar a mesma sensação do pão seco, do pão molhado? Né? Então temos que parar para pensar todas essas possibilidades. Então, a matéria não sofre transformações apenas em seu estado físico. Ela pode passar por transformações químicas também. Então eu trago outro experimento para que vocês analisem, né? Que é a questão da maçã. Quando a gente vai no supermercado, a gente compra uma maçã bonita, gostosa e trazemos para nossa casa. Se deixarmos ela por um bom tempo lá em cima da mesa, sem consumi-la, nós iremos perceber que aquela maçã vai mudar o seu aspecto, né? Algumas vezes ela muda a cor, né? Se ela vier uma maçã verde, como tá aqui, né, o exemplo, ela pode ficar um pouco amarelada, ou então se você já comprar amarela, ela pode mudar um pouco o tom desse amarelo, e aí com o passar dos dias você vai percebendo que a casca dela vai murchando, até que murche por completo, e aí você também não vai só visualizar, você também vai sentir o cheiro, porque essa maçã ela vai começar a entrar em decomposição. E aí, por ela estar exposta àquele ambiente, os fungos e as bactérias vão se aprimorar daquele fruto, né? E aí, o que pode acontecer depois daquele fruto praticamente já apodrecido? Os fungos tomarem conta e ela ficar totalmente podre, com o cheiro, com o aspecto, com todas as características e as suas condições diferenciadas dado o princípio. Então, em algum momento, você já ouviu falar ou pesquisou sobre o que caracteriza uma transformação química da matéria? O que você acha que pode mudar em uma transformação química? Para que uma matéria sofra uma transformação química, ela deverá obrigatoriamente sofrer uma transformação física? Então, esses são os questionamentos que eu deixo hoje aqui para vocês. Então, eu espero encontrar vocês na nossa aulinha e que vocês possam tirar todas essas dúvidas comigo lá, para que a gente possa entender melhor essas questões das transformações físicas. O seu ambiente, o local onde ela está, os fatores externos que vai provocar essas transformações químicas e físicas dessas matérias e todas as dúvidas que vocês tiverem sobre esse assunto. Aguardo vocês e bons estudos!